Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim gravar o vídeo mais importante para vocês na preparação aí para o concurso do TJ São Paulo. A gente já tem o edital e agora é o momento da gente intensificar os estudos e ajustar realmente o que é importante para esse concurso. Eu não tenho dúvida que depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, vai abrir muito a cabeça de vocês e vocês vão conseguir extrair mais resultado ainda dos estudos e, sem dúvida, conseguir uma nota altíssima no TJ e, consequentemente, a aprovação. É isso que eu espero e é esse meu intuito aqui. Dizer porque muita gente está começando agora, que entrou agora recentemente no projeto, depois da abertura do edital. Então, para essas pessoas é até mais importante esse vídeo, mas ele é fundamental para todo mundo. Todo mundo vai tirar algum benefício dele. Daqui a um pouco eu explico isso com mais calma, mas basicamente é um plano agora pós-edital, para a gente buscar o que é realmente importante. Bom, estudo pós-edital. Tem algumas características e eu quero comentar com vocês agora. Primeira coisa, e eu até já vou adiantando que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, eu ia colocar aqui, mas eu achei que ia ficar muito grande o vídeo, e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão do controle emocional, mas já adianto que vocês têm que tentar ficar mais tranquilos. É hora de ter calma. Muita gente está desesperada e entra em crise de choro e fica tenso. Não é isso, não é o momento de se desestabilizar. Vaga, tem muitas vagas. Eu sei que muita gente esperava mais vagas, mas a verdade é que, da forma que o TJ está trabalhando, embora sejam poucas vagas, ele vai chamar até o número de classificados. Então, na verdade, nas cidades aí, quase todas têm mais de 20 vagas na lista geral. Não sei qual lista que você está concorrendo. Pode estar concorrendo na lista de candidatos negros ou lista de deficientes. Mas o fato é que o TJ tem chamado e zerou as últimas duas listas. E a tendência desse concurso é que zere também. Então, não fique só focando naquelas vagas do edital. Aquilo lá, você tem que tentar almejar alguma coisa nesse sentido, mas não são só elas que vão te garantir esse emprego. Eu acredito que qualquer classificação que você obtiver dentro da lista, muito provavelmente, muito mesmo, você será convocado. Então, não é o momento de se destabilizar, achar que foram poucas vagas. Se você for ver quase todas as cidades aí com mais de 20 vagas, então tem muita vaga. É difícil um concurso que abre com 20 vagas. Para cada cidade, você vê concurso para o estado inteiro com 20 vagas. A gente está falando de 20 para cada comarca. Então, ou CJ, né, que é um pouquinho maior. Mas o mínimo que eu vi aí foram 20. Então tem bastante vaga. Dá para fazer um trabalho bem feito e conseguir, sem dúvida, a aprovação. Eu não tenho dúvida disso e dá uma tranquilidade até maior, porque muitas pessoas ficavam classificadas longe no último concurso e ficavam com a sensação de que ia ser convocados e às vezes não eram convocados. O TJ está tirando essa injustiça. Ele coloca menos pessoas na digitação, mas chama todas para tomarem posse. Então isso é uma coisa boa. Outra coisa que eu tenho que falar é que o estudo pós-edital faz diferença. Agora, muita gente que vai passar nesse concurso está começando agora. Não tenho dúvida disso, aconteceu comigo. É claro que é importante ter uma bagagem anterior, tudo que vocês fizeram até aqui foi importante, mas agora é a hora que faz a diferença, é a parte mais importante do concurso. Depois que sai o edital, todo mundo dá mais ênfase e estuda mais. Então tenha isso em mente, esse é o momento de fazer a diferença. E eu sei que agora tem as festas de fim de ano, depois tem o ano novo, né? Tem carnaval. Então, tente se manter focado. Essa é a hora de fazer a diferença. Se você perder o ritmo agora, alguém vai passar na sua frente. Então, não deixe isso acontecer. Outra coisa muito importante é com relação ao tempo. É a hora de ganhar tempo. Tempo a gente não tem, tempo a gente cria. Ou seja, se você tem possibilidade de tirar férias no trabalho, se você tem possibilidade de às vezes, dar mais ênfase para o estudo e deixar algumas outras coisas de lado que podem ser feitas depois, tudo isso, esse é o momento. O foco seu tem que ser o estudo, você tem que transpirar o concurso do Tribunal de Justiça. E quando você sentir que está assim, aí você está começando a se preparar para ser aprovado. Porque muita gente me pergunta como eu passei e tal, isso é uma pergunta muito comum.
mas na verdade tem alguns porquês. Eu já falei com algumas pessoas, mas antes de aprender como fazer, que eu tive que aprender e estou tentando passar para vocês, eu tive que ter muita motivação para aprender. Eu queria realmente passar, era uma coisa que eu transpirava, eu dormia, eu até conto, eu já contei essa história algumas vezes. Uma vez eu sonhei uma semana que a minha impressora tinha estragado e eu não conseguia imprimir, não conseguia estudar. Então a gente vive o concurso e tem que ser assim. Se você quer passar, esse é o momento de fazer isso, viver o concurso. Uma outra coisa que muita gente fica maluco, eles me chamam aqui, até agora até tem muitas mensagens para eu responder aqui, eu nem estou respondendo porque estou gravando, que eu acho que é mais importante isso do que até responder a mensagem. Obviamente eu vou responder, mas eu digo responder na mesma hora. Muita gente querendo comprar curso, dos mais variados. Eu vejo algumas coisas assim, vou comprar um pacote do Gran Concursos, ou eu vou comprar um curso de como estudar português e acertar 90%, enfim, N cursos. Nem vou citar aqui porque eu vejo muita coisa. Ou curso presencial, na minha cidade vai fazer um curso presencial. Bom, não é hora de se enfiar em cursos, né? O que a gente já tem aqui já é muita coisa. Se você começar, eles falam muito isso, tinha um ditado que a gente falava antigamente, que rato de curso não passa em concurso. Aquela pessoa que vai se enfiando em um curso atrás do outro, essa pessoa normalmente não consegue aprovação. Então, não faça isso. Fique tranquilo. Se tiver que comprar, eu vou falar daqui a pouco de algumas coisas de como que vai ser o estudo, e às vezes tem alguns cursos pontuais que de repente seria interessante comprar, mas bem pontuais mesmo. Você não vai ter que começar de novo, do zero, fazer outro curso presencial quem já fez. Não recomendo. Se você fizer isso, você mais atrasa. Agora é hora de ser preciso, cirúrgico. E esse é o intuito desse vídeo. Bom, algumas considerações que eu acho importantes aqui para vocês entenderem como será esse estudo. Primeira coisa, ele mantém a estrutura do que a gente já vinha fazendo. Então, o estudo por ciclos, os intervalos, as revisões, tudo isso continua inalterado. Aquele controle que vocês têm de ciclos, a progressão de 5 matérias, 8 matérias e depois as 12, tudo isso continua inalterado. Ocorre que a gente vai andar mais rápido e com um foco maior voltado para as questões, mas eu já explico sobre isso. Ou seja, você não vai abortar o que a gente já tem feito. Você não é reinventar a roda, a gente só vai ajustar algumas coisas, mas o grosso do que já vinha sendo feito, a maneira que vocês já estudam por ciclos, quem já estava fazendo o curso comigo, isso vai manter. E quem está entrando agora já vai começar fazendo os ciclos normalmente. É claro que algumas pessoas já têm alguma bagagem e eu faço alguns ajustes aí, para quem já estudou. Mas o grosso mesmo do que a gente já tinha tratado naquela parte inicial do coaching, ele se mantém. Outra coisa, agora o objetivo é dar um gás nos estudos e focar no que é importante, é o que eu venho falando. É só esse o interesse, não tem descartar o que a gente já fez até agora, pelo contrário. E uma outra coisa é que essas dicas que eu estou passando servem para todos. Mesmo quem já terminou a parte teórica, quem está quase acabando, algumas coisas aqui vão ser relevantes para você. Cabe a você analisar o que dá para incluir desse programa que eu estou fazendo aqui, ou dessas informações que eu vou passar, né, do estudo pós-edital, e ajustar o seu esquema aí para você aproveitar isso também. Então, embora seja vamos dizer assim, um plano meio que emergencial agora, né, depois que saiu o edital, muitas coisas que estão aqui fazem a diferença em concurso, mesmo para quem já terminou a parte teórica. Dá para implementar muita coisa aqui e ter um ganho nos seus estudos aí, trabalhando dessa forma também. Bom, quero passar para vocês agora alguns fundamentos desse plano. Por que eu resolvi colocar ele agora e no que eu estou me pautando para fazê-lo. Primeiro é o princípio de Pareto. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas esse princípio é bem famoso. O que quer dizer aqui, resumidamente, é que 80% do resultado refere-se a 20% das ações. Ou seja, 20% do que é importante gera 80% de resultado. Então a gente vai trabalhar com isso, o que é realmente fundamental e que dá mais resultado. Esse é o princípio que a gente vai adotar nesse estudo pós-edital. Uma outra característica fundamental desse plano é que o foco total é a VUNESP.
Agora a gente tem o nosso adversário, vamos dizer assim, já tem nome, já tinha antes, na verdade, né? A gente já sabia que era VUNESP. Mas agora é VUNESP. Agora a gente tem que, como eu falei, transpirar concurso, respirar Unesp. Você vai viver em função dessa banca agora, que é uma banca relativamente tranquila, então isso é bom. A gente vai trabalhar como o examinador da VUNESP trabalha. Bom, e com esse foco total na VUNESP, a gente vai fazer a análise dos temas que mais caíram em prova. Então, em cada matéria aí, a gente vai focar em questões e automaticamente já está estudando o que mais caiu em prova. Primeiro bloco, e até o mais fácil de eu explicar aqui, por isso coloquei ele em primeiro. Como estudar os direitos. Isso serve para todos os direitos. Inclusive aquele do direito de deficiente, também aquela legislação, todos eles a gente vai trabalhar igual. Bom, basicamente, lei seca e fazer questões comentadas. A princípio, vocês vão usar as questões comentadas do Estratégia. Por quê? Porque as questões do Estratégia estão separadas por temas. Então, vocês vão pegar na aula 00 e lá tem os temas das aulas. Aí você vê qual que é o tema da aula, lê aqueles artigos, ou seja, você não vai ler a lei inteira. Porque a leitura de lei, eu já falei com alguns aqui, só a leitura seca, assim, a gente retém muito pouco. É facinho de dispersar, cada artigo trata de um assunto, a gente não dá aquela ênfase no que realmente é importante. Então, não façam isso, leiam ela em blocos, separado. Então, você vai ler a lei, que é referente àquilo que está... inclusive, vocês vão usar aquele artigo de lei, os artigos de lei que eu mencionei no último vídeo, que está lá naquela pasta lei seca, né? No Drive tem essa pasta, que aquela menina fez, tal, que fala de concurso do TJ também, que é escrevente. Então assim, basicamente, vocês vão pegar essa lei, vão ler, e depois vão lá para o material do Estratégia e vão pegar naquela parte de questões comentadas e fazerem elas. Então, para quem já fez algumas, normal, você vai dando continuidade. Se você já está acabando, começa de agora, de onde você está, para frente. Quem está começando agora já começa assim, faz a leitura da lei e faz as questões. E aí depois, quem já estava no meio do caminho aí, quando terminar de assistir a parte teórica, quando for fazer de novo, vai fazer só dessa forma. Lei seca e questões comentadas. Uma observação aqui, se você encontrar alguma barreira em algum assunto, algum assunto teórico, de repente tem alguma matéria que você, mesmo vendo as questões ali, você está tendo dificuldade de entender do que se trata. E às vezes acontece, para quem não é da área de direito, às vezes tem alguns temas que a gente não entende. Então você vai ou na apostila mesmo do NEAF, do Estratégia, e dá uma lida ali na parte teórica, ou assiste os vídeos do NEAF, ou até coloca no YouTube. Vamos supor, eu estou tendo dificuldade em impedimentos e suspeições. Joga no YouTube lá que vai ter uma aula sobre isso. Eu até não recomendo, eu acho que tem tudo aqui no material do NEAF e também no material do Estratégia, mas fica a critério de vocês. Se está tendo alguma dificuldade em algum assunto, você vai e dá uma olhada. Uma coisa importante, tanto esse método funciona, que eu queria chamar a atenção para vocês para uma característica muito marcante da VUNESP. Em nenhum concurso vocês vão ver fazer isso. A VUNESP ela não coloca só a lei, ela coloca os artigos que vão cair. E por que ela faz isso? Porque ela cobra a letra da lei. Ah, mas no último concurso está tendo uns casinhos. Eu sei, existem alguns casinhos, mas eu garanto para você que se você tiver afiado com a letra da lei, você acerta. Mas teve um que cobrou até um termo jurídico. De vez em quando ela coloca algumas coisas mais elaboradinhas, mas frequentemente é numa resposta errada. Ou seja, se você tivesse bem claro a lei na sua cabeça, você ia ver que a outra já estava certa e ia marcar ela. Então, lembra disso. Se começou a complicar um pouquinho essas questões de direito, é porque ela não é uma alternativa correta. Tradicionalmente, a VUNESP cobra a letra da lei, tanto que ela coloca os artigos. Quando vocês forem estudar para outros concursos, vocês vão ver que isso não existe. Quando você vai estudar para outras carreiras, normalmente eles colocam a lei e não fala qual artigo vai cair. Ela coloca cada artigo, cada linha, cada parágrafo. Por quê? Porque vão sair dali as questões. E esse concurso é noções de direito, não é para quem é formado em direito. Então, por isso que essa leitura da lei seca e questões funciona tão bem. Uma outra coisa que eu queria falar é com relação ao material do Estratégia. Em algumas alternativas e algumas questões que eles colocam de outras bancas, tem questões com jurisprudência e doutrina. Não se preocupem com isso.
tem, não vai cair no concurso para vocês, e se for o caso até faz um xizinho nessa, ou se for uma alternativa, ou se for uma questão inteira, de vez em quando tem algumas questões da banca CESP que saem um pouquinho do padrão, não sofram com isso. Se conseguir resolver e começar a entender, melhor ainda, mas não sofram com isso. O foco nosso aqui é letra da lei, é decorar o que está na lei, principalmente depois, a gente ainda vai ter mais um vídeo que eu vou fazer para vocês, mais focado na parte final, de revisões. Esse agora é lei e questões. Então, não se preocupem muito com essa questão de jurisprudência e doutrina que o material estratégia às vezes vem colocando. Bom, agora a gente vai falar do bloco de português. Eu até tinha colocado no grupo lá se alguém tinha, eu andei perguntando no grupo se alguém tinha um material somente de questões comentadas da VUNESP de português. Preferencialmente aqueles materiais que são separados por tema, mas eu não consegui localizar algum. Eu sei que tem alguns livros, e aí depois tem que ver aí se vocês querem comprar algum livro nesse sentido. Eu até tenho um revisaço de português, mas tem todas as bancas, e para separar a VUNESP não é tão fácil, então eu acabei não encontrando. Então a solução que eu encontrei é vocês fazerem as questões do NEAF, do material do NEAF, e depois o material de estratégia. Por que do NEAF? Aquela apostila de questões do NEAF que está no Drive, que é a última apostila para o interior, ela tem as questões comentadas. Embora elas não estejam separadas por tema, que seria o ideal, que era o que eu estava buscando, ela tá comentada e eles colocam como na ordem que veio na prova, pelo que eu percebi. Então, eles colocam lá, são 15 questões, uma prova que teve aí de uma prefeitura, seja lá qual for, eles colocam as 15 em sequência. Então, o único cuidado que vocês vão ter que ter é de diagnosticar o que são cada assunto. Por exemplo, se você está errando algum assunto específico. Então, assim, você separa esses assuntos que você está tendo mais dificuldade e volta na teoria. Então, por exemplo, eu vou resolver uma prova lá que está nessa apostila do NEAF. E depois vocês vão pegar do estratégia também. Que o estratégia, se eu não me engano, até a aula 3, olha que maluquice, o professor não colocou praticamente nenhuma aula da VUNESP. Esse tema não cobra para a VUNESP. Então, se não cobra para a VUNESP, era quase que devia ter tirado o curso. Mas eu entendo ele, tanto que eu também coloquei um curso completo para vocês aí de português. Mas assim, basicamente agora, pós-edital, a gente já não vai estudar o que não cai mais. Isso foi antes, para formar uma base e tal. Agora já não é o momento, agora a gente quer saber o que cai. Agora o foco nosso é a VUNESP, como eu disse. Agora é o TJ São Paulo, concurso com prova dia 25. Não tem mais, eu quero saber português, porque eu quero escrever bem. Isso é depois. Depois aí você corre atrás de um outro curso. Agora a gente quer saber o que a VUNESP pergunta. Então, assim, começou a fazer as questões lá do material do NEAF, lá da apostila de questões do NEAF, ou do Estratégia, as que são da VUNESP, até no material Estratégia tem várias aulas extras com provas. Se eu não me engano, acho que são umas 10 aulas extras. Cada uma é uma prova. Só tem o gabarito, não está comentada. Por isso que eu estou optando primeiro pela apostila do NEAF. Mas já é legal, porque já está separado, vocês não precisam nem procurar. E depois, se acabarem elas, começa a procurar, mas acho que tem bastante coisa aí para fazer. Então é isso. Começa lá, fiz uma questão, o que eu estou errando? Eu estou errando crase. Aí, se você já tem um estudo, até tem uma anotação que eu fiz aqui. Se você já tem um esquema, eu mesmo tinha um esquema de português. Eu fiz um resuminho para crase, um para concordância, um para pontuação, por exemplo. Então, eu tinha. Se você já tem, você revisa nele. Se não tem, você vai em alguma aulinha, seja a aula do Marcelo Bernardo, se você tiver da Adriana Figueiredo, ou qualquer outro que você tiver. Então, você revisa o que você está errando. E se tiver com dificuldade, mesmo que você está acertando, por exemplo, eu acertei, mas eu fiquei numa dúvida aqui, eu não lembrava dessa regrinha mais de concordância, dá uma voltada lá e melhora. Então, esse é o foco. O que vocês vão fazer? Vocês vão se preocupar com o que cai e melhorar a sua deficiência. Então, na hora que você estiver respondendo as questões, vai ter que ter uma certa maturidade, entender o que cada questão está cobrando. Se você está errando muita interpretação, dá uma olhada no que você tem que melhorar na parte de interpretação. Pega as questões comentadas do estratégia, da parte de interpretação, ele vai dar algumas dicas. Então, é isso. Em quase todas as matérias é isso. É sempre ver onde você está errando e buscar
melhorar naquele assunto. Não estudar todos os assuntos e depois... por quê? O que é a lógica normal? Faz um curso completo de português, como que eu propus. E depois alguns assuntos são cobrados pela VUNESP, outros não são. Agora, após edital, é diferente. A gente vai ver o que cai e vai melhorar o seu desempenho naquilo ali que está sendo cobrado. Eu espero que tenha ficado claro aí. Qualquer coisa vocês me falam depois. Informática é uma matéria fundamental para o TJ. Vários alunos que me chamaram aqui, como que eu vou estudar informática, como que eu faço com informática, eu não consigo. Informática eu já tinha falado no coach, mas é a arte de memorizar as questões. As questões se repetem e você tem que memorizar. Então, o que vocês vão fazer? Naquela parte das questões comentadas, que eu já havia falado no coach, né, vocês olham lá qual que é a página que começa as questões comentadas, imprime ela, vocês vão fazer as questões. Então, por exemplo, é a mesma sistemática que vocês usaram para português. Eu estou errando muitas as fórmulas de Excel. Vai e assiste a aula. Seja a aula em vídeo, seja a aula... Se o professor do NEAF não estiver bom, vê o professor do Estratégia. Se o do Estratégia não estiver bom, procura no YouTube. Estou tendo dificuldade em fórmula do Excel, por exemplo. Então, a lógica é sempre essa. Você faz as questões, vê aonde você está errando e vai buscar o conhecimento daquele assunto. E vai se cercando. Então, assim, uma das coisas, buscar o máximo. Informática, vocês têm que buscar muitas questões. Informática é uma matéria que você pode até dar uma olhadinha em algumas outras bancas. Por exemplo, uma FCC, uma FGV. É interessante até fazer dessas outras bancas, porque eles utilizam questões uns dos outros. Eu já vi várias questões iguais praticamente, assim, mudando muito pouco, que uma era de uma banca, sei lá, do CESP, e a outra era da ESAF. Eles fazem isso. E informática é uma matériazinha chata de perguntar, de criar questões. Então, eles vão copiando. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade nesses atalhos. Aquele atalho que caiu, você já memoriza, mas depois dá uma olhada nos que mais caem. Os professores, às vezes, separam isso aí. Até vou indicar para vocês um material que eu sei que é muito bom, alguns já têm, que é do Fernando Nishimura, que ele faz, e não é caro não, se não me engano, acho que é R$50. E eu falei para vocês não comprarem o material. Esse é um que, de repente, valeria até a pena, porque são muitas questões, ele comenta todas as questões da VUNESP e depois ele vai fazendo uns simulados. Então, nessa matéria aqui, a gente tem que buscar fazer o maior número de pontos. São 14 pontos em jogo. E são 14 pontos. O mais legal desses 14 pontos é que tem algumas matérias, gente, que, sem dúvida, ela é o diferencial. A pessoa acertar 20, 21, 22 em português, você fala, nossa, mas foi super bem de 24. Mas quase todo mundo já faz isso aí, 20, 21 pontos. Se vocês quiserem dar uma olhada depois nos aprovados, vocês vão ver. Todo mundo faz 20, 21 pontos. Beleza. Ali a regra é não perder pontos. Agora, em informática, muita gente perde ponto. Então, cada pontinho que você conquistar aqui, ele vai ter uma repercussão enorme na sua nota. Então, essa matéria aqui, eu até falei para vocês fazerem o curso teórico, e isso eu falo para todos pelo seguinte, eu acredito que quando você tem uma bagagem um pouco maior, você consegue acertar algumas questões até por dedução, como você já tem uma noção boa do conteúdo. Mas agora não dá tempo mais de formar tanta base. O foco agora é fazer questões. Se você não viu nada de teoria, de Excel, você não manja nada, você vai ter que cair em alguma aulinha aí. Não tem jeito. Não entendo nada de Excel, de Windows, estou chegando agora. Vai ter que fazer alguma aulinha teórica, nem se for para acelerar a aulinha, como eu falo lá, assistir bem rápido e depois cair para dentro dessas questões aqui, que essa parte é fundamental. Mas eu acredito que se você vier totalmente zerado, por exemplo, em informática, você vai ter dificuldade. E isso até é uma coisa importante falar. Não é fácil estudar desse jeito que eu estou falando. Encontrar uma dificuldade e ir atrás da resposta, porque parece que te dá uma coisa ruim. Você vai ter que ter muito controle para ver que você tem que ficar batendo. Eu já estudei algumas matérias sem nunca ter visto a teoria. E eu falo para vocês, não é fácil. Pegar aquilo ali, você vê os alternativos e fala, gente, eu não faço a menor ideia. E depois você vai ver a resposta, aí começa. Mas depois você começa a ver que se repetem. E aí você começa a acertar. Eu até conto eu estudei para um concurso que caía auditoria. E eram 10 questões. Eu não peguei uma linha de teoria, eu só fiquei fazendo questões. No começo, parecia um parto. Ler
as alternativas e não ter noção. E fui fazendo. Eu acertei, no final das contas, 7 questões em 10, sem ter pego nenhuma linha de teoria. Então, eu acho que eu estudei muito menos horas do que alguém que acertou as mesmas 7 que eu. Não tenho dúvida, eu estudei muito pouco. Mas, como o mais importante é fazer questões, dá resultado. Só que você tem que perseverar, porque não é fácil. Matemática e raciocínio lógico. Esses dois aqui são, sem dúvida, muito similares e também são pontos muito importantes. Todo mundo tem dificuldade em matemática e raciocínio lógico, com raras exceções. Então, segue exatamente a mesma lógica. Você vai pegar, e aqui eu acho até o material de estratégia mais fácil, porque ele está separado por temas, e vocês vão lembrar disso, são questões da VUNESP. Então você vai pegar lá, porque matemática e raciocínio lógico é a arte de decorar os modelinhos. Como eu sempre falo, vai ter uma questão de regra de 3, vai ter uma questão de juros, então vocês têm que, vai ter uma de geometria, vocês têm que aprender essa daí que cai. Então vocês vão trabalhar com as questões da VUNESP e aprender esses modelos. Então aqui, ó, até coloquei, lembra, você aprendeu os modelos. Raciocínio lógico, o que mais cai é a tabela verdade. Então, tabela verdade, vocês vão, de repente, faz a aulinha de tabela verdade, seja pelo PH, né, que está no material aí, seja pelo professor do NEAF, né, o José Luiz, não importa. Aprende esses modelinhos que caem em concurso. Então, vocês vão começar fazendo as questões do material do Estratégia e depois até é legal, até coloquei aqui, às vezes pegar até resolução dessas questões na internet. Então, você pega essas resoluções na internet, às vezes tem alguns professores que fazem prova comentada e vai aprendendo os modelinhos. As que tem regra de 3, faz todas que tem regra de 3. Pronto, esse modelinho você já decorou. É uma questão de matemática você já tem. Agora eu vou aprender de juros. Faz todas as de juros. Então é isso. Essa fase do estudo pós-edital é dar ênfase no que realmente cai. E não foge muito, a VUNESP não foge. Se vocês pegarem as últimas provas, vocês vão ver que sempre se repetem as questões. Ou pelo menos aqueles assuntos que eu estou te falando, os modelinhos. Sobre atualidades, eu não coloquei aqui, eu vou gravar em breve o vídeo aí, que eu explico qual data que vocês vão usar como referência. E depois também vou pensar em algumas coisas para a gente criar algumas questões aí no grupo do Facebook e tentar pegar provas mais atuais da VUNESP para ver os assuntos que ela cobrou. Enfim, a gente dá um gás nisso aí, são 4 questões, também são questões de peso alto, porque não é todo mundo que vai bem, mas a gente vai trabalhar depois. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês estejam motivados. Como eu disse, esse estudo pós-edital faz a diferença. Então, não perca tempo agora. Transpire esse concurso do TJ. E não é transpirar concurso, é transpirar esse. A gente tem que ser objetivo. Se você começa... Tanto que muita gente me falava, dá para estudar para o TJ e para mais algum? A minha resposta automática é não. Não acho que dá. Porque ou você é especialista nesse concurso ou você não é especialista em nenhum e não vai passar em nenhum. Então vamos ser especialista. O nosso alvo agora é o TJ São Paulo. E todas as informações que eu tiver e tudo isso que eu passo para vocês, por experiência, eu sei que ajuda, mas vocês têm que querer, e querer com vontade. E essa é a hora de querer e de buscar, que sem dúvida a vaga vai vir para vocês. Quem trabalha, o homem lá de cima ajuda, não tenho dúvida. Façam a sua parte, que ele faz a parte dele lá de cima. Então, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.